Entrevista. São 8 horas mais 55 minutos, 8h55. Nos últimos anos, o termo holding familiar deixou de ser um assunto só de grandes empresários e passa a fazer parte de conversas de todas as pessoas, né? Para quem principalmente quer proteger aí patrimônio, se organizar também a sua empresa. Mas afinal, o que é uma holding? Como é que se trabalha como uma holding? E por que esse modelo se tornou tão importante no planejamento sucessório das famílias brasileiras, acima de tudo, também para esta questão empresarial? Para falar um pouquinho sobre esse tema, esse assunto tão importante, hoje a gente recebe o advogado Dr. Vinícius Camargo e Silva, autor do livro Holdings, Verdades, Mitos e Cenários, livro que você está acompanhando aqui, ó, Adriano Castor também já mostrando o livro. Doutor Vinícius, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. Importantíssimo a sua participação aqui no jornalismo da Cruzeiro FM, para a gente desmistificar um pouquinho essa questão. Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia a todos, Douglas, Carlos, Ricardo, Nicole, Fernando, ouvintes. Bacana ter essa oportunidade, a Cruzeiro sempre abrindo um espaço para a gente falar de temas que são importantes para a população como um todo e especialmente aí para as famílias empresárias. Doutor, para a gente já começar e dar esse pontapé inicial para explicar para o ouvinte da Cruzeiro FM, o que é exatamente uma holding e como ela pode auxiliar nessa questão principalmente sucessória? A tua primeira fala, Douglas, foi justamente no sentido de dizer que esse tema holding se popularizou nos últimos tempos. E foi exatamente isso que me motivou a escrever esse livro, tá? Esse é um livro de uma série de livros que eu tenho escrito para desmistificar temas que são mais áridos, mais pesados. Até o formato do livro, que se você verificar, é um formato de livro de bolso, né? E propositadamente um livro de bolso. Então ele tem uma informação condensada, escrita numa linguagem simples, multidisciplinar e que atinge a todos os públicos. Não é um livro com juridiquês, ao contrário. Esse trabalho que eu tenho feito é justamente para tirar o juridiquês da informação, para que as pessoas possam entender como um todo. Então, explicando o que é uma holding, tá? Uma holding é uma empresa que é dona de outras empresas, tá? Esse é o papel princípio de uma holding. Só que essa estrutura de holding, ela é utilizada ou pode ser utilizada também para organizar patrimônio imobiliário, para organizar outras participações societárias. É uma empresa que ela não tem um objeto operacional, ela não compra, ela não vende, ela não tem uma atividade em si. A atividade dela é administrar patrimônio, sejam ações e cotas de outras empresas, sejam imóveis próprios, seja eventualmente dinheiro. Doutor, quais são os principais benefícios de se criar uma holding? Principalmente, vamos falar assim, familiar. Então, a pessoa vai começar a criar, porque o senhor falou aqui que vai tirar o juridiquês, né? Sim. Então, para uma pessoa mais simples, que ela está ouvindo nesse momento, qual que é o principal benefício? A primeira pergunta é, eu preciso de uma holding? Porque como esse tema ele ficou muito popular, as pessoas... E por que eu chamo de mitos? Verdades, mitos e cenários. Porque eu trago alguns mitos. Por exemplo, toda família precisa de uma holding? Não. A holding não é uma roupa que veste para todo mundo, né? Então, a primeira pergunta é, a holding funciona para mim? Ela serve para minha família? Se eu tenho 3 imóveis, por exemplo, talvez não faça sentido eu ter uma holding, né? Eu preciso ter um patrimônio um pouco mais relevante para a holding se encaixar nessa organização patrimonial, seja de imóveis ou de participações societárias. Ele é um veículo muito eficiente para planejamento sucessório, mas a partir de um determinado patamar de patrimônio. Então, nem toda família precisa de uma holding, talvez não faça sentido para quem tem um patrimônio que não é tão significativo. Com a reforma tributária, doutor Vinícius, essa questão da holding, a famosa palavra da holding, também tem a questão dos imóveis, locações de imóveis, entre outros, imóveis comerciais, imóveis residenciais, entre outros. Existe um teto também da reforma tributária de tributação disso. Eu gostaria que o senhor também fizesse esse paralelo com base naquilo que o senhor está falando a respeito das holdings, sobre o que você pode acumular de patrimônio
né? Que você vai ter até um certo número de cobrança desse imposto, e até que ponto esse valor começa a ser desproporcional à holding que a pessoa tem, por exemplo. Eu vou dar uma ideia geral para vocês. Hoje, vulgarmente, se chama de holding as empresas de empreendimento imobiliário. Então, vulgarmente. Porque, na verdade, essa informação, especialmente nas redes sociais, o cara que monta uma empresa e coloca imóveis dentro, ele não tem uma holding, ele tem uma empresa de empreendimento imobiliário. Só que todo mundo chama isso de holding. Então, o público, em geral, conhece essa empresa de empreendimento como uma holding, mas ela não é propriamente uma holding, ela é uma empresa de organização de bens imóveis próprios. Muito bem. Como é que funciona isso no Brasil hoje? Se você exercer atividade imobiliária através de uma empresa de empreendimentos imobiliários que optar pelo lucro presumido imobiliário, você vai ter uma tributação, hoje, tá? Fotografia atual, você vai ter uma tributação mais favorável, ou tende a ter uma tributação mais favorável. Por exemplo, em locação, enquanto você paga numa alíquota máxima 27,5% de imposto na pessoa física, na pessoa jurídica você vai pagar, dependendo do adicional de alíquota, algo entre 11% e 14%. Então, é substancialmente diferente e mais favorável se você tiver uma empresa de empreendimento imobiliário, vulgarmente conhecido como holding imobiliária, pagar a locação. Na compra e venda é um pouco diferente, porque na compra e venda você tem que saber qual é o custo e qual que é o preço de venda, né? Mas, teoricamente, a holding imobiliária pagaria 6,45% alíquota mágica sobre o preço de venda, enquanto a física paga o preço de venda menos o custo, 15% inicialmente. É isso. Então, não necessariamente vai ser mais favorável, mas na generalidade dos casos, hoje, do ponto de vista fiscal, a estrutura de uma empresa de empreendimento imobiliário entrega um imposto menor do que o imposto de pessoa física. Doutor Vinícius Camargo Silva trouxe aqui alguns livros que nós podemos fazer uma ação cultural com esses livros, doutor? Claro, Então, devemos. Para você que está acompanhando o nosso Jornal da Cruzeiro, essa entrevista importante, inclusive, você vai fazer o seguinte, você vai comentar agora. É só para quem está na live, só para quem vai entrar agora na live. Os 5 primeiros que comentarem, eu quero saber mais sobre holdings e sucessão familiar, cada um vai ganhar um livro do doutor Vinícius Camargo Silva, o livro Holdings, Verdades, Mitos e Cenários. Doutor, o senhor, agora, a partir de agora a gente tem mais essa responsabilidade de olhar aqui e de ver quem está participando junto com a gente. Mas o senhor trouxe aí esse detalhe da holding. E a gente não pode esquecer que nessa questão toda existe a questão da sucessão familiar também. E é uma questão que muitas vezes traz dificuldades, traz discussões. Eu queria que o senhor explicasse para a gente também como é que nessa questão da holding, isso pode facilitar a vida, por exemplo, nesse momento da sucessão familiar. Não tem como a gente não tratar o patriarca da família ou a matriarca da família monta a empresa, faz os investimentos, mas infelizmente ou felizmente, não sei como dizer isso, mas a gente não vive para sempre. Mas Sim. A empresa fica lá. E muitas vezes existe essa situação desta partilha. A holding também facilita nesse momento? Veja, a holding é o veículo mais eficiente para planejamento sucessório. É genial a utilização da holding para o planejamento sucessório. Como é que funciona isso? O primeiro passo do planejamento sucessório é a constituição da holding. Aí o segundo passo, esse é um tema que eu trato no livro, porque as pessoas imaginam que só constituir a holding já acabou o planejamento sucessório. Esse é um dos mitos que eu trago no livro. Não é isso. É o primeiro passo. O segundo passo é a doação em vida, a transferência em vida do legado. Não é? O que faz o fundador de um negócio como esse? Ele cria uma holding para fazer com que o negócio dele atravesse o tempo. E como é que ele faz o negócio atravessar o tempo? Ele cria várias regras e a primeira ação doa as cotas ou as ações da holding para os sucessores e reserva para ele o usufruto. O que é esse usufruto? É o direito de mandar, é o direito de tomar todas as decisões e é o direito de receber os dividendos. Aí, quando esse fundador falecer, não tem juiz, não tem processo de inventário, não tem imposto, não tem mais nada. Simplesmente o usufruto consolida na nua propriedade do herdeiro e o herdeiro fica com a propriedade plena. Então, em vida,
o fundador de uma empresa consegue organizar de maneira muito eficiente, e os grandes legados do Brasil foram transmitidos dessa maneira, a sua. Então não tem discussão lá na frente. Não tem juiz, não tem inventário, não tem o herdeiro dizendo, olha, eu quero isso e não, eu quero a casa, mas não quero o cachorro. Não tem essa história. É o pacote como um todo. É a casa, o cachorro, o periquito, o papagaio e a geladeira, com ou sem coisa dentro. Então, o que faz a holding dentro do planejamento sucessório? Ela é um primeiro passo e que recebe a estrutura do segundo passo, que é a doação em vida e a transferência em vida daquele legado, com uma série de regras. Né? E isso é tão bacana que, além de transferir a propriedade em vida, você consegue disciplinar a empresa. Vou dar um exemplo. Nos acordos, nos protocolos de família, nas governanças, você pode dizer quais dos sucessores podem acessar o cargo de presidente da empresa, por exemplo. O que o cara precisa para fazer isso? Ele tem que ter formação externa, tem que formação exterior, tem que ter experiência em outras empresas. Você pode colocar exatamente as condições que alguém que é da família e tem direito à propriedade tem que preencher para acessar a operação, porque nem sempre o melhor filho vai ser o melhor presidente da empresa. Às vezes eu tenho um irmão que dois irmãos, um que é um excelente filho e é um péssimo administrador, o outro que é um filho não tão bom assim e que é um excelente administrador. Quem que é melhor para a empresa? O melhor administrador e não o melhor filho. E a holding permite todo esse tipo de costura. Tem aqui, aproveitando que o Douglas Vale já chamou aqui a holding Verdades, Mitos e Cenários, está bem legal o livro. É um livro, a gente fala livreto, mas não é desqualificando, livreto porque é um livro de bolso, você pode levar para qualquer lugar. Leitura rápida, né? Uma leitura rápida e gostosa, o papel também, o tamanho de letra também para você ir acompanhando. De repente você vai lá no consultório, o médico está esperando a consulta, você já aproveita e vai dando uma lida lá, ou uma pré-reunião também, né? Tem uma pergunta aqui do Zé de Oliveira do Campoinho, um abraço aí, José de Oliveira, fazendo uma pergunta aqui para você. Doutor Vinícius, ele mora em uma casa em nome da holding dele, da minha holding. Mora em uma casa em nome da minha holding. A partir de janeiro de 2026, tenho que pagar aluguel para a holding? E além disso, tem outra pergunta. Entra como distribuição de lucro que será tributada? Essa é uma situação que vem dentro da reforma tributária. Né? A reforma tributária, ela quer mapear todo o patrimônio imobiliário, inclusive aquele que as pessoas físicas utilizam, mas que pertence a pessoas jurídicas. Né? Então, teoricamente, sim, a seguir o rigor da reforma tributária, ele teria que pagar aluguel na casa da holding, porque a casa é da holding e a casa não é dele, tá certo? Então, para seguir o rigor da lei fiscal, a resposta é sim, ele deveria pagar aluguel, com uma série de outras discussões para não pagar, mas para seguir o rigor da lei, sim, deveria pagar. E se entra como distribuição de lucro, se ele pagar o aluguel para a holding, esse dinheiro vai para resultado, vai ser tributado e ele pode depois receber como, eventualmente, uma distribuição de lucro. É uma coisa meio maluca, mas é a legislação fiscal que a gente tem hoje. Tanto é assim que nós, quando a gente organiza planejamento sucessório, o bem que o cara reside, a casa, a gente nunca coloca dentro da holding. Existe alguma saída para isso ou não? Não colocar na holding. Não colocar. O que é importante? E, de novo, a história que me motivou a escrever esse livro. A holding é uma camisa feita sob medida. É um trabalho de alfaiataria, para cada família empresária. Não adianta eu ir no churrasco de domingo e conversar com o meu amigo e copiar exatamente o modelo que ele implementou para a família dele. Porque o modelo que ele implementou para a família dele seguramente não vai servir para a minha família. Então, é algo feito sob medida. E dentro dessa história sob medida, no exemplo aí do ouvinte que está perguntando sobre a casa, se eu fosse o planejador sucessório dele, eu falaria, você mora numa casa? Mora. É tua? É. Então, nós vamos deixar a tua casa na pessoa física e a gente vai constituir a holding com outros bens, com outro patrimônio e não com a casa que você reside, entendeu? Você falava de usos e frutos anteriormente. É Sim. possível também isso? Deixar usos e frutos vitalício nesse imóvel também ou não? Sim, é possível. Mas, usualmente, né, para o patrimônio relevante, não para a casa que a pessoa mora, a gente estabelece o usufruto não sobre os bens. Essa é uma outra genialidade do planejamento sucessório. Vamos imaginar que eu tenho 10 imóveis. Eu transfiro os 10 imóveis para a holding.
No momento que eu transfiro os 10 imóveis para a holding, quem que passa a ser o dono dos imóveis? A holding. A holding. Não mais o Vinícius, pessoa física. Muito bem. E quando a holding passa a ser dona desses imóveis, esses imóveis são absolutamente transacionáveis, ou seja, a holding pode vender, pode alugar, pode fazer o que quiser. Se vender os 10 imóveis, aquilo vira dinheiro e vai para o caixa da holding. Diferente do que aconteceria se eu fosse no cartório e doasse um imóvel para o meu filho e reservasse o usufruto. Aí o usufruto fica gravando aquele imóvel. E ninguém vai comprar um imóvel com uma cláusula de usufruto em favor do Vinícius. Diferente do que acontece quando o imóvel está dentro da holding. Ele não tem nenhum ônus. O que tem ônus são as cotas ou as ações. Por isso, todo o patrimônio ele fica móvel. O fundador de uma empresa ou de uma empresa de empreendimento, ele pode fazer o que quiser enquanto ele estiver vivo daquele patrimônio, inclusive vender todo o patrimônio, tá certo? Então ele não perde o poder sobre o patrimônio. O que acontece na prática? Ele constitui uma empresa, a empresa fica dona do patrimônio e o patrimônio fica móvel. O que não aconteceria se ele fosse lá no cartório e doasse o filho, o bem na cabeça, que a gente chama. Ou seja, doasse a casa e na escritura constasse o usufruto para ele. Hoje isso aí é absolutamente inusual. Ninguém mais com alguma inteligência de planejamento faz isso. Doutor Vinícius Camargo Silva, falando aí sobre holdings, verdades, mitos e cenários aqui no Jornal da Cruzeiro. Doutor, a gente só pode agradecer aí a sua participação. Ficou bem claro, obviamente, o senhor trazendo rapidamente neste bate-papo. Obviamente vai ficar mais claro, principalmente para 5 ouvintes que vão ganhar agora este livro. Esse livro já está disponível também na Amazon, né, Sim, doutor? já tá disponível na Amazon, tanto na plataforma lá do Kindle, que é a leitura digital, como o livro físico também. É só acessar e fazer a encomenda. É super fácil. Digita lá, Holdings, Vinícius Camargo Silva, e o livro já aparece. Ontem eu fiz exatamente esse processo para tentar entender um pouquinho mais, ver pelo menos o resumo, alguma coisa que a gente pudesse entender um pouquinho mais para a gente poder conversar aqui. E olha, você que participou da nossa live, já pode ficar atento aí, a nossa equipe vai entrar em contato com você, @Kátia Salgado Oliveira 9112, ganhou o primeiro livro, @Jorge Loureiro _EP7US, como diria a Cibele Freitas, este é o nickname dos ganhadores. O terceiro livro está saindo para @Maria Lopes -NF5PD. Quarto livro para Cláudia Alves da Silva, 3969. E o quinto livro para Adriano Garcia, 3196. Esses são 5 ganhadores dos livros Holdings, Verdades, Mitos e Cenários. Livro aí do advogado Vinícius Camargo Silva, aqui no Jornal da Cruzeiro. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação, microfones sempre abertos para a gente falar sobre as questões do direito, como o senhor mesmo disse aí, sem o juridiquês, que isso facilita muito, obviamente, a vida de quem está acompanhando. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Você que ganhou, a nossa equipe, a equipe aqui do jornalismo da Cruzeiro FM, vai entrar em contato com você para falar para você como você retira o seu livro.